Na lei do progresso, o progresso deve ser intelectual e moral. Os Sim. dois progressos precisam estar em equilíbrio, certo? Mas quando temos dificuldade de interpretar, de entender os ensinamentos deixados por Kardec, Emmanuel, Joana de Ângeles, Divaldo e outros grandes divulgadores do Espiritismo, podemos considerar que é uma prova ou expiação? Na minha situação, tenho essa dificuldade nas interpretações das leituras, mas moralmente procuro praticar os ensinamentos deixados por Jesus. No entanto, me incomoda bastante não entender o que um texto da doutrina diz. Preciso ler várias vezes e muitas das vezes assistir vídeos, palestras que falem sobre o assunto para melhor compreensão. E como a Sâmia diz, palestra não é livro. Há alguma maneira de melhorar o progresso intelectual? O que a gente pode dizer para essa nossa internauta? Eu gostaria de falar com ela. Se eu não me engano, é a questão 784 de O Livro dos Espíritos. Não tenho certeza, que fala que o progresso intelectual vem antes do progresso moral. Então, nessa leitura, você primeiro desenvolve os aspectos da intelectualidade, para depois desenvolver os aspectos da moral. Então, muitas pessoas têm a interpretação de que o conhecimento intelectual significa livro. Conhecimento intelectual não significa diretamente livro. Conhecimento intelectual significa conhecimento intelectual, desenvolvimento da inteligência. Então, eu primeiro tenho que desenvolver a minha inteligência para depois desenvolver o lado moral. Isso é lógico que é assim, tem que ser assim. Como que eu vou querer ser uma pessoa boa se eu não sei nem ainda me alimentar, não sei fugir de um predador? Então, eu primeiro preciso desenvolver a minha inteligência. E como é que a gente desenvolve a inteligência? A pergunta é a 780? Muito obrigado. Pergunta 780 de O Livro dos Espíritos, que diz que primeiro é o conhecimento intelectual, depois o moral. Então, o que ocorre? O nosso conhecimento intelectual, o conhecimento intelectual que a gente tem que ter, ele não é obrigatoriamente livro, ele é experiência. Como que eu vou desenvolver os meus aspectos morais se eu não desenvolver primeiro os meus aspectos intelectuais? Então, eu primeiro preciso viver as experiências. Então, eu tenho que ter filho, cuidar de filho, ver como é que cuido de uma casa. Isso não é livro, isso é experimentar. Depois que eu experimento, é que o conhecimento moral se desenvolve, porque ele vem como consequência do conhecimento intelectual. Ninguém pode ser bom enquanto não experimentou. Então, primeiro a gente experimenta, primeiro a gente vivencia. Não é que tem que aprender quanto é o log neperiano da raiz cúbica de π para poder amar o próximo. Não precisa. Mas eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, eu tenho que conviver com pessoas, eu tenho que ter experiências de vida para que eu diga, mas não é bom a gente fazer isso com as pessoas. Isso está errado. Isso não está correto. Ou seja, o indivíduo ele vai ter experiências para depois desenvolver o lado moral. Agora, nós vamos encontrar na obra básica o conceito de conhecimento intelectual apresentado também como livro, como conhecimento acadêmico. Isso também existe. Nas perguntas 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, que fala da escala dos espíritos, que apresenta ali as 10 classes nas 3 ordens dos espíritos, se eu não me engano, é a 108. Na questão 108 de O Livro dos Espíritos, fala dos espíritos benévolos. O que são espíritos benévolos? Olha a definição que está lá. São aqueles que se desenvolveram mais no campo moral do que no campo intelectual. Ué, como é que pode?
Não tinha que ver primeiro o intelectual para depois ver o moral? É porque aqui está falando de conhecimento intelectual, livros. Então, são espíritos que eles avançaram mais no amor do que na ciência. Isso é possível. Eu avanço mais no amor e menos na ciência. Mas eu não posso avançar no amor sem experiência. Experiência é inarredável para ser bom. Mas ciência não é necessário para que eu seja um espírito benévolo. A partir do nível de espírito benévolo, aí não vai mais. Também não consigo ser bom sem grandes conhecimentos científicos. Consigo, é espírito benévolo. Ele é bondoso, ele tem propensão ao bem, mas ele tem limitações. Tem limitações. E isso são limitações. Ponto, acabou, porque o mais importante é amar. Agora, dali para frente, 1910, etc., você vai vendo que tem que ter conhecimento científico para poder avançar. Aí dilata-se o aspecto moral, dilata-se o aspecto do conhecimento científico. E aí você vai automaticamente promovendo o progredir do espírito daí para cima. Mas até benévolo, eu posso ir sem ter grandes conhecimentos científicos. E assim, só para terminar minha fala, passar para a Sâmia, o personagem Lívia, do livro Há 2000 anos. Perguntasse para ela o que é reencarnação, como é que se dá o mecanismo do processo reencarnatório, o que é mediunidade, como funciona a lei de causa e efeito, ela não saberia dizer. Porque o espírito Lívia, ele não tinha grandes conhecimentos sobre as leis universais. Pode pegar a obra 2000 anos. Tinha algumas noções que falavam que talvez as pessoas voltassem, mas esse não era o foco dela. Mas amava absurdamente. Enquanto que Araxes, que era o feiticeiro, conhecia todas as leis do universo, sabia da mediunidade, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da imortalidade da alma, de tudo. Mas era profundamente mau, porque tinha conhecimento, mas não associou a moral. Então a gente pode avançar sem ter grandes conhecimentos espirituais até o nível de espírito benévolo, mas sem experiências não dá, porque primeiro o conhecimento intelectual, a experiência, e sobre ele o conhecimento moral, fazendo o desenvolvimento da criatura nas duas asas. Eu queria falar, primeiro, que Jesus não escreveu nada. Jesus encarnou na Terra, deixou uma mensagem que até hoje nos ilumina e não se preocupou em escrever nada. As frases dele eram curtas, eram diretas. Ame ao próximo, ame o seu irmão, perdoe, ame o inimigo, não julgue. Se nós compreendermos isso com o coração, não precisa de mais nada. Mas nós somos muito teimosos. Séculos e séculos decorando o Evangelho, decorando a Bíblia de trás para frente, fazendo tudo torto. Então, nós somos aqueles que desenvolveram demais a razão e deixaram a moral lá para trás, e hoje continuamos buscando Deus nos livros, na esperança de encontrá-lo lá ainda. Mas a leitura e compreensão dos livros é interessante para quem quer se aprofundar nos porquê. Por que eu tenho que amar? Como é que faz? Como é que não faz? Em tal caso, quer me enunciar. Mas a alma que realmente está preparada, ela ouve a frase perdoar e ela sente em cada situação como é esse perdoar, sem precisar que ninguém fique detalhando, mas nós que somos viciados nisso, é que precisamos. Segundo ponto, a nossa capacidade intelectual ou de entendimento não significa que é a real capacidade nossa espírito. Eu, Sâmia, não escondo de ninguém que eu não
tenho capacidade para decorar as coisas. Meus poemas são todos lidos aqui na tela. Eu não tenho essa capacidade. O que eu decoro, quando eu precisar, eu tenho que ler de novo, porque já desdecorei. Então, eu tenho essa limitação. Mas essa limitação, eu tenho consciência que ela vem de uma limitação da minha mente, porque nós temos uma capacidade imensa que a nossa máquina cerebral muitas vezes limita, de acordo com as provações que a gente tem que passar, com as lutas que a gente tem que fazer. Muitos dons que nós temos, eles podem vir limitados para que a gente desenvolva, por exemplo, outra área. Muitos de nós, gente, e eu tenho essa esperança, já sabemos piano. Nós vivemos de gerações que todo mundo aprendia piano em casa, mas a gente não sabe hoje. Não é essa área, é outra que a gente tem que desenvolver. Então, isso não significa que nós somos assim, nós estamos uma dificuldade de interpretar, uma dificuldade de memorizar, somado à história de vida, às vezes uma educação deficiente que nos foi dada, tudo isso. Mas o importante é saber que a mensagem cristã, a mensagem espírita cristã não é para ser decorada, ela é para ser sentida, intuída, de saber, na hora que a encruzilhada da vida surge, como é que eu tenho que agir, de maneira que eu demonstre que já tenho Deus dentro de mim.